10 curiosidades incríveis sobre o vulcão Krakatoa. O nome Krakatoa, ou Krakatau como é chamado na Indonésia, evoca imediatamente imagens de explosões colossais, destruição e mistério. Situado entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, esse vulcão é um dos mais famosos da história, não apenas pela força de sua erupção, mas também pelos fenômenos naturais e humanos que gerou. Abaixo, você vai descobrir 10 curiosidades impressionantes sobre esse gigante do fogo que mudou o planeta. 1. A explosão do Krakatoa foi ouvida a quase 5.000 quilômetros de distância. Imagine um som tão poderoso que pudesse dar a volta ao mundo. Foi exatamente o que aconteceu em 27 de agosto de 1883, quando o Krakatoa explodiu. O estrondo foi tão forte que pôde ser ouvido até na Austrália e na Ilha Rodrigues, no Oceano Índico, a mais de 4.800 quilômetros de distância. Relatos da época dizem que o som foi tão ensurdecedor que pessoas a centenas de quilômetros tiveram os tímpanos rompidos. Medições posteriores mostraram que o barulho atingiu cerca de 180 decibéis, muito além do limiar da dor humana. O som foi registrado em estações meteorológicas por todo o globo, marcando-o como o som mais alto já registrado na história da humanidade. 2. A erupção foi tão poderosa que destruiu 70% da ilha. Antes de 1883, Krakatoa era uma grande ilha vulcânica. Mas a força da erupção foi tamanha que a maior parte da ilha simplesmente desapareceu. Estima-se que 2/3 da estrutura do vulcão foram literalmente pulverizados, colapsando no mar e criando uma cratera imensa. O impacto foi tão devastador que a geografia local foi completamente redesenhada. Onde antes havia uma ilha sólida, passou a existir uma série de pequenas ilhas e ilhotas. O colapso da caldeira também ajudou a gerar um dos tsunamis mais mortais da história, que varreu toda a região. 3. O tsunami gerado matou mais de 36.000 pessoas. A explosão de Krakatoa gerou uma onda de choque atmosférica e uma série de tsunamis colossais, alguns com mais de 40 metros de altura. As ondas devastaram as costas de Java e Sumatra, arrasando vilas inteiras. Em poucos minutos, cidades costeiras desapareceram do mapa. O mar invadiu quilômetros de terra e arrastou tudo pelo caminho. Pessoas, casas, barcos e até trens. O número oficial de mortos foi de 36.417 pessoas, mas historiadores acreditam que o total real pode ter passado de 40.000. 4. As cinzas do Krakatoa escureceram o céu do planeta inteiro. Durante a erupção, milhões de toneladas de cinzas vulcânicas foram lançadas na atmosfera, alcançando mais de 80 quilômetros de altura. Essas partículas finas ficaram suspensas na estratosfera por anos, espalhando-se por todo o globo. O resultado foi um fenômeno climático espetacular e assustador. Os céus do mundo inteiro ficaram avermelhados e alaranjados durante o pôr do sol por meses. Inclusive, pinturas e relatos da época registram esse fenômeno. Alguns historiadores acreditam que o famoso quadro de Edvard Munch, O Grito, 1893, foi inspirado nesses céus apocalípticos. Além disso, as cinzas refletiram parte da luz solar, causando uma queda global de temperatura de até 1,2, o que afetou colheitas e o clima mundial por anos. 5. A onda de choque deu a volta ao mundo várias vezes. A erupção de Krakatoa gerou uma onda de pressão atmosférica tão intensa que os barômetros ao redor do planeta registraram sua passagem pelo menos 7 vezes. Em outras palavras, a onda de choque literalmente deu 7 voltas ao redor da Terra. Esse fenômeno foi uma das primeiras provas físicas de que eventos na Terra podiam ser detectados em escala global, e ajudou cientistas a entender melhor a propagação de ondas sonoras e atmosféricas. 6. Krakatoa gerou sua própria noite eterna. Nos dias seguintes à erupção, a escuridão tomou conta da região. As cinzas eram tão densas que o sol simplesmente desapareceu do horizonte por mais de 3 dias consecutivos em muitas áreas próximas. Relatos de navios que navegavam na região descrevem o ambiente como uma noite total, sem estrelas, sem lua, sem luz, apenas escuridão e cinzas. Esse cenário de terror deu origem a inúmeros relatos sobrenaturais e lendas locais sobre o grito do vulcão, que dizia-se ser a alma da Terra clamando em dor. 7. O vulcão renasceu em 1927. Pode parecer inacreditável, mas o Krakatoa voltou à vida. Em 1927,
Pescadores locais relataram que o mar fervia e que colunas de fumaça subiam novamente do fundo do oceano, no local onde o antigo vulcão havia colapsado. Logo, uma nova ilha começou a emergir, Anak Krakatau, que significa filho de Krakatoa, em indonésio. Desde então, esse novo vulcão tem estado ativo constantemente, crescendo e sendo moldado por erupções frequentes. Hoje, Anak Krakatau é uma lembrança viva do poder de destruição e de renascimentos da natureza. 8. Anak Krakatau entrou novamente em erupção em 2018, gerando outro tsunami. Em 22 de dezembro de 2018, o filho de Krakatoa entrou em erupção, causando o colapso parcial de sua estrutura e gerando um novo tsunami mortal. Dessa vez, mais de 430 pessoas morreram nas costas de Java e Sumatra. A tragédia serviu como um lembrete sombrio de que o Krakatoa ainda é um dos vulcões mais perigosos do planeta. Monitorado constantemente por cientistas, o Anak Krakatau continua crescendo, e alguns especialistas acreditam que ele pode atingir a mesma força que o original nas próximas décadas. 9. O Krakatoa mudou a forma como a ciência entende os vulcões. A erupção de 1883 foi uma das primeiras a ser estudada de forma científica e global. Com o avanço das comunicações e o uso do telégrafo, relatórios de observadores foram compartilhados rapidamente entre diferentes países. Essas informações ajudaram a fundar a moderna vulcanologia. Cientistas começaram a entender como as erupções explosivas funcionam, como se formam as caldeiras e como os vulcões podem afetar o clima da Terra. Krakatoa se tornou, assim, um marco no estudo dos desastres naturais. 10. O nome Krakatoa pode ter surgido de um erro de pronúncia. Curiosamente, o nome Krakatoa não é o original. O nome em indonésio é Krakatau. Acredita-se que a forma Krakatoa tenha surgido por erro de pronúncia de marinheiros europeus, especialmente britânicos, que ouviram o nome de forma incorreta e o registraram assim em seus relatórios. Mesmo sendo uma versão errada, o nome Krakatoa acabou se tornando o mais conhecido no Ocidente, aparecendo em filmes, livros, documentários e até músicas. Hoje, ambas as formas são aceitas, mas Krakatau continua sendo o nome oficial na Indonésia. O impacto global do Krakatoa, o evento de 1883, foi muito mais do que uma tragédia local. Foi um acontecimento planetário. O pó e os gases lançados na atmosfera alteraram o clima mundial, reduziram a luz solar e criaram pores do Sol incríveis que inspiraram artistas em todo o mundo. O impacto econômico, ambiental e psicológico foi enorme. Os cientistas de hoje estimam que a erupção liberou cerca de 200 megatons de TNT, o equivalente a 13 mil bombas de Hiroshima. Isso torna o Krakatoa uma das maiores erupções vulcânicas da história moderna. Um lembrete da força da natureza. Krakatoa é mais do que um vulcão. É um símbolo do poder incontrolável da Terra. Ele destruiu, matou e devastou, mas também recriou a vida, dando origem a uma nova ilha e a novas formas de ecossistema. Anak Krakatau, o filho, é hoje um laboratório natural, estudado por cientistas do mundo inteiro para compreender como a vida ressurge após a destruição. O Krakatoa nos lembra que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, a natureza ainda dita as regras, e quando ela decide se manifestar, faz isso de maneira grandiosa, com trovões que ecoam pelos séculos e cinzas que cruzam o planeta. Conclusão. Mais de um século após sua erupção, o Krakatoa continua a fascinar o mundo, seja por sua força apocalíptica, seus efeitos climáticos ou pelas lições que ensinou à ciência. Ele permanece como um dos eventos mais marcantes da história natural da Terra. Do rugido que percorreu o globo à ilha que renasceu das cinzas, o Krakatoa é o lembrete eterno de que a Terra é viva, poderosa e imprevisível. E talvez seja justamente isso que nos faz olhar para ele com tanto medo e tanta admiração.